Você está ouvindo e vendo o podcast Coaching para o Sucesso Emocional, episódio 52. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda novamente ao podcast Coaching para o Sucesso Emocional. Estou muito feliz que você esteja por aqui novamente. E se você é novo por aqui, eu estou muito contente que você me achou e que a gente se achou. Eu quero que você saiba de uma coisa super importante, que eu adoro sexta-feira. Todas as sextas-feiras eu planejo uma folga para mim. Aqui vai uma coisa sobre mim que você ainda não sabe, provavelmente. Eu adoro trabalhar. Eu adoro começar os meus dias super cedo. E eu adoro as sextas-feiras. Por quê? Porque eu planejo sempre uma folga na sexta-feira para mim. As minhas sextas-feiras são bem leves. Eu começo a minha rotina de exercícios com peso e aeróbico no domingo. E até a quinta-feira, eu faço tudo o que eu preciso fazer. Eu começo tudo no domingo. É um pouco estranho, mas é o que funciona para mim. Então, o que eu faço sempre é fazer um download das coisas que eu preciso atingir durante a semana, e eu planejo os dias em blocos de tempo para que eu produza aquilo que eu quero produzir. Aí, sexta-feira, eu deixo livre para fazer o que eu quiser, porque eu adoro sextas-feiras. E nessas sextas-feiras, o que eu faço é pegar e fazer uma caminhada de manhã. E durante essas caminhadas, o que eu tô fazendo? Pensando em vocês. Eu penso em vocês o tempo inteiro, mas durante as minhas caminhadas é o período onde eu realmente penso em vocês. Então eu sinto uma conexão muito grande com vocês que eu não conheço. Eu imagino as pessoas que eu já conheço através do podcast. Então, eu fico muito, mas muito contente de pensar que vocês estão aí me ouvindo e pensando em mim às vezes, e eu quero que você saiba que eu também penso em você. E no episódio de hoje, o que eu quero trazer é uma reflexão super importante, porque eu percebo que existe uma necessidade muito grande da gente recomeçar quando a gente encontra um obstáculo ou quando a gente não é 100% perfeito. Eu quero que você imagine que você está começando uma corrida de obstáculos. Você corre 500 metros e você encontra o primeiro obstáculo. Aí o que acontece? Imagine que a hora que você encontra o primeiro obstáculo, você pensa, alguma coisa está errada aqui. Eu preciso voltar do começo. Você volta na linha de partida. Aí o que acontece é que você começa a correr de novo você corre os primeiros 500 metros e encontra novamente aquele mesmo obstáculo. Aí você volta na linha de partida. Quando a gente começa um novo plano, quando a gente começa a nossa jornada de emagrecimento, a gente pensa que vai ser tudo perfeito. Que a gente vai pegar aquele plano, a gente vai seguir 100%, a gente vai perder peso e aí a gente vai voltar à vida normal. O primeiro obstáculo que a gente encontra é que a gente, às vezes, tomou um sorvete que não estava no plano, que a gente usa para perpetuar aquele comer dominó. Então, eu tomei aquele sorvete, eu simplesmente errei e agora eu preciso recomeçar do zero. Pensamento do tudo ou nada, ou do 8 ou 80. O que isso significa? Significa que se não for 100% perfeito, é um completo fracasso. A gente não consegue enxergar ali os nossos sucessos, mesmo quando a gente encontra um obstáculo. Tomar aquele sorvete não é um problema. Tomar aquele sorvete é um obstáculo no caminho de você seguir o seu plano da forma como você quer seguir. Só que a gente vê aquilo como um problema e a gente volta do começo.
Mas a gente sempre se depara com aquele mesmo obstáculo, ou com obstáculos semelhantes, naqueles primeiros 500 metros. E a gente acha que a alternativa é recomeçar porque a gente fez alguma coisa de errado. Mas o que eu quero que você observe aqui é que quando a gente pensa que alguma coisa está errada, por isso que eu estou encontrando esse obstáculo na minha frente, e a gente decide recomeçar do zero, o que a gente está criando ali é aquela sensação de estar travada ou atada naquele mesmo lugar, na linha de partida. Mas você não está travada ou atada na linha de partida. Você só está achando que existe um problema quando você encontra um obstáculo. E a solução para aquele obstáculo é começar do zero e esperar que ele não esteja ali nos primeiros 500 metros. É interessante que a gente pensa que se a gente recomeçar, o obstáculo não vai estar ali. Mas a verdade é que o obstáculo vai estar ali. Então, a solução para isso, a solução para essa sensação de estar atada e travada na linha de partida, é você observar aquele obstáculo como obstáculo, aprender com ele e superar ele. A sua jornada de emagrecimento, para que você atinja um resultado diferente do que você tem hoje, você vai encontrar obstáculos na sua jornada. Seja o seu objetivo de peso, seja um objetivo profissional, seja um objetivo diferente de dinheiro que você esteja obtendo, você vai encontrar obstáculos. E recomeçar do zero não significa que os obstáculos não estarão ali. Que quando a gente recomeça do zero esperando que os obstáculos não estejam ali, os primeiros 500 metros, onde a gente encontra um obstáculo, a gente pensa que alguma coisa deu errado. Que a gente não está fazendo, que a gente está fazendo alguma coisa de errado, que tem alguma coisa que não está certa com a gente, por isso que a gente está encontrando aquele obstáculo. Mas a verdade é que obstáculos sempre vão estar ali. Se você está encontrando obstáculos, isso significa que você está andando numa direção que você nunca andou antes. Então, ser compassivo consigo mesmo no momento onde você encontra uma dificuldade atual, isso significa que você está evoluindo para uma versão capaz de manter aquele resultado final. Obstáculos, você não vai encontrar obstáculos se você continuar seguindo ou continuar criando a mesma vida que você tem hoje. Porque é automático. E para a gente sair do automático, criar hábitos novos, existirão obstáculos. Existirão lições a ser aprendidas. Então, obstáculos não significa que algo deu errado. Significa que você está indo na direção certa e que existe alguma coisa para você aprender ali. Então, se você, todos os dias, segue o seu plano até às 6 horas da tarde, o que acontece às 6 horas da tarde é que você vai lá e toma um sorvete todos os dias, ou vai lá e sai do seu plano todos os dias. E o seu principal obstáculo são as negociações internas, o que nós precisamos fazer é aprender com essas negociações. Por que é que eu estou negociando comigo o meu objetivo, o meu resultado? Por que é que eu, todas as vezes, cedo a essas negociações? E uma das coisas que previne com que a gente aprenda com esses obstáculos, porque superar os obstáculos é a gente aprender com eles. E os obstáculos, para que a gente elimine o peso de uma vez por todas, elimine essa necessidade da gente buscar na comida essa fuga, são exatamente as habilidades que vão sustentar a gente, são exatamente as habilidades que a gente precisa aprender para lidar com a nossa vida emocional, que vão sustentar a gente e manter o nosso peso sem esforço.
Nesse momento, vai ter esforço, porque é uma habilidade nova que você está aprendendo. Existirão obstáculos, porque é um caminho novo que você ainda não percorreu. E eu percebo isso, é muito interessante, porque cada objetivo que a gente situa, cada objetivo que a gente decide atingir, a gente vai encontrar obstáculos. Quando eu decidi realmente trabalhar no meu relacionamento com comida e com o meu corpo, eu encontrei diversos obstáculos. E parecia que, tipo, a cada 2 metros era um obstáculo. Mas os obstáculos começaram a ficar cada vez mais distantes um do outro. Ainda existem obstáculos, acredite. Eu fico muito contente quando eu encontro um, porque isso significa que eu estou indo na direção correta. Quando a gente tem o pensamento de tudo ou nada, o que acontece é que a gente descarta os momentos de sucesso que a gente tem ao longo do dia. Recentemente, eu conversei com uma cliente que ela me falou assim: eu sigo tudo certinho até às 6 horas da tarde. Chega às 6 horas da tarde, eu não sei o que acontece, eu como tudo que tem na minha frente. Só que ela estava querendo voltar no começo, voltar lá, vamos criar um outro plano. Falei, vamos com calma ali. O que é que está funcionando no seu plano agora? Porque quando a gente coloca os fatos no papel, café da manhã, almoço, foi fácil seguir o plano. Chegou na janta, tudo desandou. A gente precisa olhar o que é que está funcionando no almoço e no café da manhã. O que é que acontece que torna seguir o plano tão fácil no café da manhã e no almoço, mas não na janta? Quando a gente tem o pensamento de branco no preto, ou tudo ou nada, o que acontece é que a gente descarta todos os sucessos até o momento que a gente fracassou ou tremendamente mal. A gente só conta os nossos sucessos quando a gente segue 100% do plano. E a gente começa a descartar também os nossos aprendizados com o que não está funcionando para esse momento. Na minha jornada de coach, de empreendedora, eu percebo que todas as vezes que eu encontro um obstáculo e eu paro no obstáculo e não aprendo com ele, é aí que eu me sinto travada. Eu penso, eu preciso de um outro nicho. Eu preciso começar tudo do zero. A minha mentora, se ela assistir isso aqui, ela vai concordar completamente comigo. Que ela fala sempre, você se trava. E é claro que eu me travo. Por quê? Porque eu acho que eu estou tomando a decisão errada. Porque eu estou duvidando de mim. Mas o que acontece é que todas as vezes que eu acredito que eu preciso ser 100% perfeita e que existe um caminho onde não vai ter obstáculos e tudo vai ser fácil, eu duvido que eu estou no caminho certo. E é por isso que eu preciso voltar no começo, na linha de partida, para que tudo dê certo. Mas pense que tudo é uma corrida de obstáculos. E quanto maior o seu objetivo, maiores os obstáculos, ou mais perto um do outro, você vai encontrá-los. Mas você só encontra obstáculos se você estiver andando naquela direção. Então, como que você para de voltar para a linha de partida? A habilidade mais importante aqui para você aprender é que você precisa ser mais amorosa consigo mesma no momento que você toma uma ação que você não queria ter tomado. Por exemplo, foi lá e comprou o sorvete, foi lá e comeu a pizza. Que você não se julgue. É possível que você mude o julgamento para curiosidade. Por que é que eu escolhi o sorvete hoje? E preste bastante atenção na linguagem que você usa quando você conta para si mesma sobre o sorvete.
Porque muitas das vezes a gente conta pra gente como se aquilo simplesmente aconteceu. E quando a gente conta, por exemplo: "Ah, eu não sei o porquê que eu tomei o sorvete". Mova-se na direção da curiosidade, no sentido de que foi uma escolha que você tomou, e que não foi uma escolha errada, mas simplesmente uma escolha que você tomou, e que você sabe sim qual é a razão pela qual você escolheu o sorvete naquele momento, onde você gostaria de não escolher o sorvete. E veja que eu não estou dizendo que escolher um sorvete, uma pizza, um chocolate, o que é que você queira escolher é errado ou certo, não é saudável ou é saudável. Mas sim, são escolhas que a gente faz. E não tem um certo e errado fora de você. Existe o seu certo, existe o seu errado. E quando a gente olha para isso, por que é que eu estou olhando dessa forma sem me julgar, é aí que a gente se move na direção da compaixão e também da empatia, autoempatia. São 2 habilidades extremamente necessárias quando você quer realmente aprender a lição que aquele obstáculo está te oferecendo naquele momento. Uma das ferramentas mais importantes que você também encontra no meu mini curso é fazer um diário alimentar. Tudo o que você comer, você coloca no diário alimentar. Por quê? A partir do momento que você escreve o que você comeu, você começa a tomar consciência. Um dos desafios que as pessoas encontram na hora de escrever o diário alimentar é que existe um julgamento muito pesado sobre ser saudável e ser não saudável, ser certo ou ser errado. E quando esses julgamentos estão ali, você não quer olhar para o que você fez. E quando a gente não quer olhar para o que a gente escolheu comer ou escolheu fazer, a gente não consegue mudar e tomar responsabilidade por eles. É como se a sua dieta, o seu plano e o que você está fazendo hoje são dados que estão te dando o resultado atual. E se você não gosta do seu resultado atual, ou se você quer outro resultado, é importante você observar o que você já está fazendo, sem se julgar, sem dizer que o que você está fazendo está errado. Agora, eu vou passar algumas perguntas para você. E uma das coisas mais importantes que eu quero que você tire desse vídeo é que fazer um diário alimentar é simplesmente parte de um projeto. São dados científicos que estão te dando o resultado atual que você tem. Se você quer um resultado diferente, é importante que você saiba o que é que você está fazendo agora e qual é o próximo passo para você. Quando você decide fazer uma mudança, você tem que se encontrar onde você está nesse momento. E o que eu quero dizer com isso é, se você come 5 pedaços de pizza todos os dias, coma 4. Não tente mudar do nada para salada. Essas pequenas mudanças de hábito, elas vão construindo a base para você realmente mudar daqui 1 ano. Mas a gente descarta essas pequenas mudanças porque a gente pensa que elas não importam. Mas é super importante você começar a colocar a fundação da sua casa. Primeiro, antes de você fazer uma mudança de frango com batata doce o resto da vida, todos os dias. Para algumas pessoas funcionam, mas se você como eu, essas mudanças drásticas, elas só levam a cada vez mais o comer dominó nos finais de semana. Porque nesse caso você vai estar usando a força de vontade para fazer uma mudança, e a força de vontade ela não vai durar muito tempo. A motivação ela não dura o resto da vida. Eu posso estar aqui sentada super motivada e não fazendo absolutamente nada. A motivação não é necessária para que você comece algo. A motivação não é um ingrediente necessário para que você tome decisões. A clareza do que você quer
é mais importante do que a sua motivação atual. Porque a minha motivação agora é sentar lá na frente do Netflix e comer um pacote de Doritos. Tô super motivada para isso. Mas a gente consegue administrar de uma outra forma sem usar força de vontade. Porque eu sei o que é mais importante para mim nesse momento. Senão não sai podcast para vocês toda sexta-feira. Sério, é sério, eu também tenho essas vontades, eu também tenho esses impulsos. Mas isso não significa que algo deu errado. Isso significa que são obstáculos. E a forma como a gente aprende a lidar com eles é mais importante do que não tê-los na nossa frente. A primeira pergunta é: o que é que eu estou fazendo aqui? Quando você tem um diário alimentar, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você do minicurso, que te explica direitinho como fazer um diário alimentar. Você tem os dados ali para você evitar de olhar os seus dias como 8 ou 80, ou como tudo ou nada. Foi tudo muito bom, foi tudo horrível. Quando você olha para o que você fez ao longo do dia, 50% do dia eu comi dentro do plano que eu decidi para mim mesma. E os outros 50% eu não segui. Então, o que foi que funcionou direitinho para mim aqui no 50% que deu certo? O que foi fácil para mim? O que fez com que eu simplesmente seguisse esse plano de forma mais simples? E olhe para suas respostas. A segunda parte é o que foi difícil nos 50% que eu não consegui seguir o meu plano da forma como eu gostaria. E olhe para aquilo. É porque chegou 6 horas da tarde, eu estava extremamente ansiosa, eu queria evitar sentir essa emoção? Por que é que eu quis evitar sentir essa emoção? E como eu me senti depois? O meu palpite é que, se você comeu porque você estava se sentindo frustrada, a forma como você se sentiu depois, muito provavelmente foi frustrada porque você não seguiu o seu plano. Ou decepcionada porque você não seguiu o seu plano. Então a gente não consegue evitar uma emoção. Ela só vai ter um sabor diferente ali. Literalmente um sabor diferente. Então, olhe para isso. Porque se o seu obstáculo é a única coisa entre você e o seu objetivo, a resposta não é voltar para a linha de partida e esperar que ele não esteja ali. A resposta é olhar para aquele obstáculo, superar aquele obstáculo e seguir em frente na direção do seu objetivo. Mas não tem como a gente fazer isso se a gente se julga demais, se a gente se culpa o tempo inteiro. E se dessa vez a gente conseguisse superar esse obstáculo a partir da compaixão e da autoempatia? Porque muitas vezes a gente pensa que se a gente for boazinha com a gente mesma, a gente não vai consertar o que está de errado. Só se a gente se torturar o tempo inteiro é que a gente vai tomar jeito na vida. Mas a verdade é que, nesse momento, você está se torturando por Deus sabe lá quanto tempo e não está saindo do lugar. E se a resposta não for a tortura, mas se a resposta for a autoempatia e a autocompaixão? E é o que eu tenho para você hoje. Tenha um ótimo final de semana. Eu falo com você no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.